Olá, seja bem-vindo à Web TV da Arquidiocese de Maringá. Nós estamos hoje aqui nesta bela paisagem criada por Deus para comunicar. Comunicar o quê? Um presente da Igreja Católica para todos nós, católicos comunicadores. É o Diretório de Comunicação da Igreja Católica no Brasil. O documento 99 da CNBB. Documento 99 que foi aprovado, foi apresentado aos bispos do Brasil na Assembleia Geral em Aparecida de 2014. E uma das convocações desse texto do diretório, que foi criado, foi construído com muito trabalho, com muito empenho pela PASCOM, pelo setor de comunicação da Igreja no Brasil, da CNBB, é que nós, dioceses, movimentos, pastorais, organismos, tenhamos iniciativas simples, mas profundas para repercutir o que está aqui neste livro, neste documento, para que o documento não fique dentro da gaveta guardado, mas que ele dê frutos de experiências, de novas e novas iniciativas de evangelização. E é com esse propósito, com esse objetivo, que a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Arquidiocese de Maringá toma essa iniciativa simples para divulgar e compartilhar com você um pouquinho de alguns pontos relevantes deste diretório. A gente começa falando do número 21. Pegue comigo, número 21 do Diretório de Comunicação. Aqui trata sobre a espiritualidade do comunicador. Um dos primeiros tópicos, o número 21, fala de uma questão fundamental, que nós, comunicadores católicos, não podemos nos apegar simplesmente, de maneira alguma, apenas à técnica, mas temos que comunicar espiritualidade. Temos que ter uma profunda espiritualidade. Eu vou ler para você. Sendo a comunhão parte da natureza humana, ao vivenciar a dimensão da fé, pode-se entender que o comunicador católico de hoje é, em primeiro lugar, chamado a viver uma profunda harmonia e sintonia com a espiritualidade. Esta se traduz na coerência entre o anúncio da verdade e da palavra e a vida pessoal. Que bonito, né? O diretório começa dizendo para nós, comunicadores, a importância de comunicarmos esse encontro pessoal com Jesus. A gente só comunica o que nós temos dentro da gente. Nós não podemos comunicar Jesus se nós não temos esse contato permanente, profundo com a pessoa de Jesus Cristo. Então, para você que é membro da PASCOM, da Pastoral da Comunicação, aí na sua paróquia, no seu movimento, na sua comunidade, você que é assessor de imprensa, você que é padre, você que é pregador, aqui está a afirmação da CNBB, deste documento, que nós precisamos ter essa experiência profunda antes de qualquer iniciativa técnica. O segundo ponto que eu quero destacar para você que nos acompanha aqui sobre o Diretório de Comunicação da CNBB, o documento 99, é sobre a importância do silêncio na comunicação. Peguemos o número 58. Não apenas a palavra, mas também o silêncio é comunicação. Nele, o comunicador encontra a fonte do seu processo criativo. A fonte do processo criativo está no silêncio. Na experiência do silêncio, a pessoa encontra Deus e o significado profundo de sua palavra. O Papa Bento XVI já nos alertou, já havia profetizado a importância do silêncio na comunicação. Quantas vezes nós, comunicadores, a imprensa secular, a imprensa católica também, corre o grande risco de cometer graves erros ao julgar pessoas, ao julgar situações, realidades, por causa da ausência do silêncio, a ausência de uma reflexão mais profunda sobre o objeto, sobre aquele caso divulgado, analisado, noticiado. É fundamental em toda situação comunicativa que nós, comunicadores, tenhamos a capacidade de silenciar diante do objeto, para não julgar e não julgar de maneira equivocada. Quantas pessoas nós, comunicadores, nós, mídia, crucificamos por causa da ausência de um silêncio necessário? É ou não é? Olha o que tem acontecido recentemente na nossa mídia brasileira.
Quantas pessoas que são já condenadas pela nossa comunicação sem antes passarem pelo processo da justiça. E nós não podemos aceitar isso. A igreja tem que dar exemplo. Antes de fazer qualquer julgamento, precisamos estudar, esperar, silenciar. E é o que está aqui no diretório. É fundamental isso para que a comunicação católica seja de fato católica e evangelizadora. Quando eu comecei a estudar o diretório, eu percebi que a CNBB acertou em cheio em ampliar o sentido de comunicação. Quando a gente fala em comunicação hoje, a gente pensa em web, internet, em televisão, em rádio, em jornal e revista. Mas não se resume a isso. E o diretório nos traz diversos outros elementos, como por exemplo a catequese, a liturgia, a arte sacra, cinema. Isso tudo é muito bonito e enriquece a nossa comunicação. O número 73, por exemplo, fala sobre a catequese. Eu vou ler para você aqui, que hoje com os novos processos, os novos recursos para a educação da fé, oferecidos pelos suportes midiáticos tradicionais, catecismos, livros, folhetos, audiovisuais e digitais, os materiais audiovisuais, as produções musicais, cinematográficas e televisivas, os sites, os blogs e as redes de relacionamentos com conteúdos culturais e religiosos apresentam-se dessa forma como preciosos recursos para os catequistas e para os catequizandos. Uma pergunta: como é que está a sua catequese, catequista e catequizando? Você catequizando, a sua catequista, o seu catequista, usa lá a internet, o blog, o Facebook para evangelizar, para se comunicar com você durante a semana? Tem feito isso? E você, catequista? Tem usado as novas mídias, os recursos audiovisuais, online, para se comunicar com o seu catequizando? Fica a dica. Mais uma pergunta. Você acredita em tudo que você lê no jornal, vê na internet, ouve no rádio, vê na televisão? Eu não acredito. Por isso que nós, comunicadores católicos, você catequista, nós somos chamados a evangelizar de maneira crítica na comunicação. Veja o que diz o texto. É importante que os catequistas e outros animadores pastorais considerem os desafios oferecidos pela mídia, que muitas vezes divulga e insinua junto às crianças, jovens e adultos conceitos e práticas que contradizem a proposta cristã. Faz-se necessária a aplicação de metodologias de análise crítica da mídia. Análise crítica da mídia. Nós precisamos propor essa reflexão. Nem tudo que eu assisto pela televisão é confiável. E nós, católicos, precisamos informar isso nas nossas comunidades físicas, na igreja, na catequese, lá na sala de catequese, mas também nas comunidades virtuais. É importantíssimo. Isso é fundamental para que a gente consiga hoje caminhar no mundo que nós estamos. Uma das belezas, das maravilhas do cristianismo é a inclusão. Jesus não exclui, Ele sempre inclui. E nós, como corpo de Cristo, nós precisamos ter um trabalho contínuo de aperfeiçoamento para incluir todas as pessoas. A comunicação para as pessoas com necessidades especiais, número 78. Por exemplo, esta nossa iniciativa nós contamos com uma parceria da Pastoral dos Surdos, que você vê a linguagem de sinais na tela, no vídeo. Isso é muito bonito, mas é uma iniciativa simples e resumida. A nossa pergunta: como é que está essa iniciativa na comunidade? A inclusão de pessoas com necessidades especiais. Nós estamos fazendo essa inclusão ou estamos excluindo cada vez mais? Vou ler o que diz o documento. É urgente que em todas as igrejas particulares, nas dioceses, nas comunidades, nas paróquias, seja assumida e estruturada a pastoral para as pessoas com necessidades, proporcionando uma participação viva
na catequese e na vida litúrgica. Em sua vida pública, Jesus demonstrou particular atenção a essas pessoas. Portanto, é mais um compromisso que nós precisamos assumir com urgência. Na Igreja no Brasil, nós temos o privilégio de contar com centenas de rádios católicas por todo o país e também com muitas TVs católicas. No entanto, quando essas emissoras começam a crescer, há muitos questionamentos e muitas dúvidas, porque até então nós não tínhamos uma orientação concisa como traz o diretório. Por exemplo, de um ponto que eu cito para você que nos acompanha aqui pela Web TV da Arquidiocese de Maringá. Transmitir missa gravada pela TV católica ou por qualquer outra televisão. É correto? É liturgicamente correto ou não? Vamos ler o número 100 do diretório. Toda a liturgia e de modo particular a Eucaristia é o memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor, que celebra a unidade e a comunhão de uma igreja viva. A transmissão por meios eletrônicos, rádio, TV ou internet deve ser sempre ao vivo. Uma transmissão gravada, embora possua características evangelizadoras legítimas, não possibilita o vínculo entre a comunidade que participa da celebração presencialmente e quem a ela assiste à distância. Tais transmissões gravadas possuem somente estatuto de documentário ou de reportagem. Talvez para você que é agente de comunicação, mas não trabalha, nunca trabalhou numa TV católica, não trabalha nos bastidores, nunca parou para se perguntar sobre isso, não é verdade? Mas esse é um debate interno das TVs católicas, na internet também, de quem produz comunicação. Por exemplo, não há pecado nenhum em você gravar a homilia do seu bispo, do seu padre e colocar na internet, reproduzir na televisão. O que a CNBB está nos dizendo aqui no diretório, e que é muito claro, é sobre o momento eucarístico, a consagração, a liturgia, este ato. Porque este ato é único, é real. Ali não pode acontecer de novo de ser reprisado. Então este reprise, ele é um equívoco. Este reprise. Mas a palavra, a homilia, não há problema nenhum. Até porque isso também é um motivador de evangelização em outros momentos. Isso deve acontecer. Nós temos que nos aperfeiçoar quanto a isso. Mas é uma questão litúrgica e é importante que toda a comunidade católica seja bem formada sobre isso. Até agora nós falamos muito sobre comunicação interna nossa, católica, da igreja. Mas você sabe também que muitas vezes isso acontece praticamente que diariamente. Nós, igreja, somos chamados a estar na mídia secular, nos veículos do mundo, nos veículos seculares. E aí, quem pode ir falar em nome da igreja? Eu sei, você sabe que além do Papa, dos cardeais, dos bispos, dos padres, os leigos, nós todos somos igreja. Mas quem tem legitimidade para falar em nome da igreja? Peguem comigo o número 153. Critérios para estar na mídia. É preciso recordar que ninguém, a priori, tem o direito de falar em nome da igreja, a não ser que esteja investido de tal encargo. É recomendado avaliar caso a caso todo o convite a intervir por meio das mídias. As dioceses estão pouco a pouco articulando as suas assessorias de imprensa. O assessor de imprensa é aquele que vai mediar e vai trabalhar essa comunicação interna com a comunicação externa. Por exemplo, há um fato em que a igreja é demandada a falar sobre. Quem que vai articular este meio de campo? É a assessoria de imprensa. E a assessoria de imprensa vai ver com o bispo, vai ver com o padre, quem tem a legitimidade para dar resposta em nome da igreja. É preciso muito cuidado, porque diversas vezes a gente percebe que muitas pessoas vão para a mídia falar em nome da igreja de forma não tão bem preparada. E isso prejudica toda uma conjuntura de evangelização. Portanto, a comunicação na igreja precisa ser fundamentada com a pastoral da comunicação, com os setores de comunicação e com as suas assessorias de imprensa. O documento 99 da CNBB tem 270 tópicos. Evidentemente que é impossível, na nossa proposta aqui pela web,
fazer detalhamento de cada um dos tópicos, mas fica o convite para você, comunicador católico, agente da PASCOM aí na sua comunidade, comprar na sua livraria católica o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, lançado agora em 2014. É muito bom. Reúna a sua comunidade, estude e vamos implementar as políticas de comunicação que a Igreja tanto necessita. É um desafio, é um caminho, nós precisamos percorrer. Deus abençoe. Até mais.